conversas todas, como eu tenho falado muito, tudo é dado uma busca aqui na internet, você acha Acho 500 coisas. E é meio natural que eu fale a mesma coisa, né? Não tem muito para onde correr, porque eu não faço uma pesquisa por dia. Então, a gente está acompanhando, está lendo, está estudando. Agora mesmo vai ter um lançamento de uma coisa muito interessante que a Amped está puxando, que é deixa eu ver. Aliás, não, desculpe, é amanhã ou é hoje? Não, agora o que nós vamos ter é o livro do lançamento às 7 horas, o lançamento do livro do professor Filgueiras e da professora Graça, que é um trabalho bastante interessante. Deixa eu dizer para vocês aqui como é que é o nome. O Brasil nas Trevas, 2013 a 2020, do golpe neoliberal ao neofascismo, de dois queridos colegas nossos, Filgueiras e Graça Druck, professores lá de economia, que têm um trabalho absolutamente fundamental nessa pesquisa acadêmica pública e de resistência, né? Graça já está aposentada Desculpe, eu falei lá de economia, não. Filgueiras de economia e ela do CRH, né? Ela da filosofia, de São Lázaro. Sim. Então, mas depois temos também o lançamento da Amped, do Comunica Educa, assim, um trabalho importante que acho que a gente precisa comunicar muito e a gente tem feito pouco. É por isso esse meu esforço aqui de trabalhar com essa questão da comunicação, de colunas nas rádios, escritas nos jornais e tudo mais. Muito bem. Vocês estão falando tão pouco. Pois é, eu ia fazer uma pergunta, mas queria que eles fizessem. Até as que tinha até um menino que está fazendo polêmicas, mas acho que ele não veio, né? Que ele ia perguntar se o Polêmicas vai continuar no próximo semestre, assim, da mesma maneira, né? Vai continuar, em princípio, da mesma maneira, porque, além de tudo, eu sou grupo de risco, né? Com 66. Então, e polêmica é multidão, né? Aliás, multidão que a gente ama de paixão, né? Que se abarra, a graça se beija, recebe as pessoas e é uma multidão de gente de diferentes lugares. É muito gostoso, é muito gostoso. E se vocês veem as fotos e os vídeos, quando aparece os meninos e as meninas sentados no auditório, assim, apoiado na cabeça do outro, assistindo, participando. Então, como eu gosto de dizer, escrevi até um artigo, educação é contágio. E é por isso que a educação não pode voltar, e foi a primeira a fechar na pandemia. Porque educação é essencialmente contágio. A gente gosta de estar junto, de abraçar, de beijar, entendeu? E essa que de trocar ideia, de estar ali, falar no ouvido, falar na boca um do outro, assim, gritar, discordar, e aí se empolgar. E aí a gente conhece aqueles nossos professores que já são conhecidos com professores que têm que ter guarda-chuva, né? Porque quando fala GOSP, isso quando a gente estava no ensino médio era um barato, né? E assim, tem que sentar no fundo, porque ele imagina, hoje esse professor estaria liquidado, teria que ter um painel de acrílico na frente dele. Então, a ideia de polêmicas é voltar, é continuar. E a escolha dos temas, porque normalmente essa escolha dos temas se faz também com os... Pois é, esse é uma questão. Nesse a gente que definiu, né? Esse a gente que definiu, porque eu não vi como fazer a decisão. 1.600 pessoas decidindo, né? Aí ficou difícil. E aí tinha uma coisa interessante, que eu não sei se alguém de vocês acompanhou, até ontem, no debate de ontem, foi a avaliação sobre a eleição, né? Esse debate voltou um pouquinho, e eu ia falar, mas foi tão intenso o debate que eu não tive tempo de falar. Esse encontro no dia de decidir os temas era muito divertido, porque era muita gente, né? 200, 150, como era no começo, sempre iam quase todos, né?
Porque depois vai caindo, 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 é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Como em todos os componentes, mas lá mais do que tudo. Quando eles viam que não tinha professor ali com chicote nas costas, eles que eu estou falando é de vocês, viu? Não estou falando de outros, não. Pode depois reclamar de mim, mas é isso mesmo. Porque não é homogêneo, tem tudo. Tinha da mesma forma daqueles que você vê que o olho está brilhando. Eu fico ali numa posição que eu vejo todo mundo, né? Tanto os palestrantes da mesa como os alunos, né? E, como eu sou macaco velho, eu tenho 44 anos, 45 anos como professor, então não precisa dizer nada, eu já estou sabendo tudo que está acontecendo ali na cabeça de cada um, porque a gente conhece, né? Pelo olho, pela postura corporal, e não de preconceito, de que está. Às vezes eu vejo que algum está lá assim e está fervilhando a cabeça, porque você percebe, né, Alessandra? A gente que tem muitos anos de educação, você percebe quem está. Eu me lembro até uma história, eu vou voltar à história de Polêmica, uma história engraçada. Eu, quando estava dando uma aula lá de educação e tecnologias contemporâneas, né, que a gente fica de lado, eu fico aqui e os alunos ficam no laboratório, de frente para o computador e de lado para mim. E aí chega uma hora, uma lá está longe, longe, completamente longe. Né? Eu disse, fulana, volte, fulana, para aí do Facebook ou do... Na época não tinha Instagram, para com isso e venha para cá. Ela fez, não, você dizendo isso, não é você que diz que nós somos a geração Alt-Tab? Eu disse, sou eu que digo isso. Só que você não é Alt-Tab, porque você só está lá. Mas como é que você sabe? Eu digo, pela sua cara, pela sua risadinha aqui no olho, eu vi que você já não estava mais aqui. E aí parou a aula para a gente fazer este debate, né? Porque a gente sabe que a pessoa... E quem, de fato, consegue estar duas ou três coisas ao mesmo tempo, você está ligado nas duas coisas, nas três coisas. Essa é a qualidade dessa meninada mais nova. Não é, de novo, viu, João? Não é vantagem nem desvantagem. É qualidade. A qualidade no sentido, é característica. Né? Não quer dizer nada. Uma vez o Veríssimo, ou Ventura, nunca me lembro, escreveu uma coisa na coluna dele no Globo, dizendo assim, essa juventude tem mais reflexo do que reflexão. E depois ele disse, eu não estou entrando no mérito, só estou constatando. E é verdade mesmo, porque é uma juventude muito rápida, mas que não tem muita reflexão. Vale a gente pensar sobre isso. Mas, enfim, aí na aula de polêmicas, terceira ou quarta, quando a gente vai decidir os temas, eles fazem pelo Moodle aquela enxurrada de temas, então a gente chega a 50 temas. Só que ao longo do semestre são 14 semanas de debates, 13, 12 às vezes, porque tem feriados e tem os primeiros, né? Em que a gente fica no esquentamento, assim, para poder ter o debate. Então, nesse dia de decidir os temas, uma meia dúzia resolve fácil. Racismo, segurança pública, ambiente, resolve fácil. São aqueles que todo mundo está de acordo. Quando começamos o debate sobre o afunilamento, a gente vai trabalhando para que não precise ser algo dramático, né? Aí alguns mais afoitos disseram, vamos botar em votação. Eu digo, não, votação não. Não podemos ter votação. Porque se a gente bota em votação, a gente vai ter um semestre inteiro somente dos temas escolhidos pela maioria. E você nunca vai dar espaço para temas da minoria serem debatidos, porque o tema da minoria, se não for debatido, ele vai desaparecer. E ele precisa ter visibilidade, até porque amanhã ele pode ser maioria. Então, a gente precisa respeitar as minorias. Aí, aquele impacto, né? Porque ser contra escolher por votação parece ser antidemocrático, mas eu estou querendo mostrar que a democracia tem limites.
Você precisa ter uma legislação como essa eleitoral, né? Essa eleitoral, ela terminou pulverizando muito, mas, em compensação, você tem muito partido com um ou outro candidato. Se te permitisse a coligação, você só teriam as grandes maiorias. Então, você teria o prefeito com 30 dos 43 da Câmara. Hoje ele tem 8. Claro que tem maioria. Tem maioria. Mas, enfim. Mas é isso. Então, vamos lá, gente. Uma perguntinha, queridos. Olha, aquela professora, eles são mais animados normalmente, é que é quando aparece uma pessoa diferente, né? Mas então vou fazer uma pergunta bem tola, mas que talvez a gente consiga entender o que está acontecendo, porque quando a gente vai ouvir um debate sobre a população está em sobrepeso, aí vai discutir, não, mas o melhor é a educação, que a pessoa entenda, porque não é que você precisa ser magro, mas você precisa né, movimentar para ter saúde, etc. Aí depois vai para a questão das fake news. Não, mas se a pessoa tiver educação, ela vai ter mais condições de poder decidir. Então, todos os nossos grandes problemas estão, né, sendo resolvidos pela educação, e aí a gente vai chegar naquela conclusão. Então, a crise na educação, como disse Darcy Ribeiro, é um projeto, por isso que a gente continua com todas essas questões, ou tem uma luz no fim do túnel, ou já foi pior, ou já foi melhor. Como é isso? É assim, coisa simples. O que vocês acham? Vamos provocar eles agora. O que eles estão achando vamos lá. O que vocês acham disso? Porque vocês vieram do ensino básico recentemente, estão na universidade. Tem alguém aqui que é calouro, que não pisou nenhuma vez ao vivo e a cores na universidade? Não sei, mas acho que Yasmin é bem nova, né, Yasmin? Eu tive 2 semanas. Hein? Ela pisou... Eu tive... Você pisou 2 semanas só? Foi. Triste, viu? Nem meu trote eu tive. Pois é. Mas então, fale um pouquinho aí, vocês que acabaram de chegar, quer dizer, por que a educação está sempre na boca dos políticos, né? Essa é uma questão que é curiosa, né? Que a Alessandra colocou. Eu acho, professor, que ao mesmo tempo que a professora colocou ali, que a maioria dos problemas hoje em dia possam ser resolvidos pela educação, que nem você está falando, né, que a maioria ficam na boca dos políticos, que é realmente aquela velha promessa de que nossos problemas serão resolvidos com educação de qualidade. A gente começa a comparar países como o Japão, no final da Segunda Guerra, que investiam em educação, Coreia, países asiáticos que tiveram um investimento muito alto em educação e, de alguma forma, conseguiram sobrepor, até mesmo crescer em relação a vários outros países do mundo, mas eu acho que, ao mesmo tempo, é algo que a gente fala, não, é isso, nós queremos educação melhor, de qualidade, só que, ao mesmo tempo, nós ficamos, tá bom, queremos isso, como é que a gente vai fazer? Mas, ao mesmo tempo, tem um grande desinteresse em não querer debater esse tipo de questão. Eu percebo isso, que a própria matéria da professora mesmo, você vê até pouca gente interagindo, pouca gente entrando para tentar debater sobre a questão do futuro da educação, até em relação à pandemia e a aula EAD, etc. Porque todo mundo diz que não gosta de aula EAD. Só que, ao mesmo tempo, ninguém propõe ou tenta pensar em uma solução para que a aula EAD seja de alguma forma mais atrativa. Exatamente. Estou em pleno acordo com você. Então, eu acho que é isso, porque ao mesmo tempo que muita gente quer chegar em uma solução ou tem esse pretexto de um futuro ou possível a ser alcançado, ainda tem um grande desinteresse. Tipo, resolvam aí, de qualquer coisa eu estou em acordo ou não, e é isso. Mas não tem uma participação maior das pessoas, pelo que eu reparo. Não, pega o exemplo aqui. Nós estamos o semestre inteiro aqui e teríamos que, no meu ponto de vista, teríamos que estar debatendo o que Rafael, o que Elizabeth, o que Letícia acha que deve ser o semestre da UFBA, e Yasmin, que está chegando no 2021.
A gente não está organizado para cobrar da reitoria isso, entendeu? A gente está meio que aqui parado esperando ver o que eles vão decidir. Mas vem cá, eles quem? Cara Essa é a pálida. questão. Eles quem, cara pálida? Essa é a questão central. E aí, obviamente, vale para tudo, né? Vale para a educação, mas vale para a política, de uma maneira geral, né? Quer dizer, o Bruno Reis, hoje, no Correio, educação, a manchete, a primeira entrevista já falando sobre educação. Né? E como é que nós vamos cobrar, né, dos nossos governantes uma transformação efetiva na educação, né? Pois essa é a questão. Também a relação própria de cobrança de plano de governo também, porque é do que eu vejo hoje a educação hoje em dia como uma grande arma também política para poder ganhar voto, né? Que é aquela velha questão de na teoria é algo, na prática é outra, porque muitos fazem muita promessa na teoria e que na prática é um negócio totalmente oposto. Eu vejo hoje mesmo meu irmão que estuda na UNEB, a UNEB também é defasada. Eu fico tipo, pô, se a UFBA já está do jeito que está, não tá, o pessoal reclama dizendo que tá ruim, quem dirá na UNEB. Ainda mais agora em relação à aula AD, eu falo, pô, pelo menos a UFBA não tá tão ruim. Não tá ruim até em comparação. Com certeza. Eu acho que uma coisa que a gente precisa efetivamente é cobrar. Mas para cobrar, a gente precisa estar envolvido, inclusive em estudar. Ou seja, quais são as alternativas? O que está sendo feito no mundo inteiro? Quais são as possibilidades? Porque aí também, Rafael, tem uma outra coisa, que é a negação por princípio de determinada coisa. Por exemplo, os nossos sindicatos, nossos colegas que são mais ligados ao sindicato com relação à EAD. Há uma crítica errada em relação à EAD. A EAD, a educação à distância, é uma metodologia, é uma modalidade muito importante. Agora, uma coisa é picaretagem, outra coisa é uma educação à distância direito. Mas isso vale para presencial também. Vocês conhecem 500 professores, 200, sei lá quantos, não sei quantos professores que são verdadeiros nossos colegas, mas que são os picaretas. Eu conheço. Entendeu? Uma vez eu me lembro, eu estava atravessando ali o Vale do Canela, e não tem muito tempo não, 2, 3 anos, 4 talvez, ou seja, já tínhamos um sistema em que na listagem você já tinha um e-mail de todos os estudantes. Um aluno vinha vindo do ICS para cá, né? Assim, aquele sacana de novo não apareceu e nem avisou, me fez vir até aqui. Quer dizer, não tem cabimento. O professor, como ele diz, de novo, já não devia ser a primeira vez que o cara não avisa que não vai dar aula, o que já é um absurdo. Né? Não, que o cara não vai dar aula, o que já é um absurdo, e nem mesmo avisa, pelo amor de Deus. Claro, se fosse um caso eventual, você bateu o carro na ida, tudo bem, entendeu? Mas eu mesmo, que eu me lembro, eu juro com vocês, eu não me lembro de uma única vez que eu faltei em aula ao longo desses meus 44 anos, no sentido de faltar aula por doença, não sei o quê. Por sorte, também nunca tive doença que me derrubasse, mas por uma gripezinha, por não sei, até errado, né? Até errado, que eu gripado, não sei o quê, ia para dar aula. Mas digo assim, claro, também não estou falando quando vai para congresso, não sei o quê, mas aí está tudo já montado, já no planejamento. E eu vejo hoje, rapaz, é um negócio assim, o cara dá um espirro, já não vai dar aula. Ou alunos, porque a gente tem que também ser igualmente rigoroso. Né? Pois. Quantidade de estudante que arranja cada desculpa esfarrapada. E o pior é que acho que a gente é besta. Né? Mas... É uma via de mão dupla. Com certeza, Rafael, com certeza. E eu acho que a gente tem que o que eu digo? Eu digo sempre,
lá em Polêmicas, que é onde é a coisa mais impactante, né? Porque assim você tem matrícula de 200, agora, por exemplo, matrícula de 1.700. Aí, ontem tinham, no final, 491. Eu não posso reclamar. Se tinham 491 debatendo, avaliando a eleição, eu estou mais do que feliz. Se na época do presencial, de 200, eu via que ficava até o final colado com a gente mesmo, 20, é 10%, eu vou trabalhar para esses 20. Sempre fiz isso. Sempre fiz isso. Eu não abandono os outros, mas não vou me desanimar por causa dos outros. Entendeu? Então, eu vou batalhar para trazer todo mundo. Mas eu já me animo quando tem meia dúzia de 2 ou 3 animados ali. Entendeu? Porque, claro, são pessoas que estão querendo, vamos formar lideranças, vamos formar pessoas. Eu gostaria que não tivesse uma relação tão piramidal das lideranças, que a gente tivesse... Por exemplo, essa eleição para Salvador, essa eleição para vereador, né, e vereadora, foi uma eleição difícil de escolher candidato. O que foi uma quantidade de candidatos e candidatas bons, mas bom assim, eu tinha pelo menos uns 10 entre os coletivos e representação LGBTQ+, negonas, coletivo software livre, educação, cultura, foi muita gente boa de diversos partidos. É melhor, a gente precisa disso mesmo. E que eles não baixem a guarda, que a gente continue tendo eles atuando. Que a gente precisa ter os movimentos sociais fortalecidos. É que democracia dá trabalho, né? E as pessoas. Dá. E essa coisa, ser ativo, ser ativista é uma coisa que dá bastante trabalho. A gente está vendo isso em todas as instâncias. Quanto a gente se omite porque está cansada lá, porque já está na exaustão, né? Eu peguei até uma fala de uma professora que fez até uma fala no Vieira sobre Aníbal Teixeira, e ela comentou sobre que Aníbal Teixeira dizia, né, um dos lemas dele é sem preguiça, sem medo e sem orgulho, né? Anísio é uma grande figura. Eu acho que assim, sem preguiça, o professor não tem preguiça, mas talvez esteja muito exausto agora, por exemplo, a questão da tecnologia. Como me apropriar também dos instrumentos tecnológicos, como, né, dá uma exaustão de uma maneira, uma preguiça, mas não tem como, vai ter que fazer, vai ter que se... E meio na marra, né, Alessandra? Porque essa que é a questão. Está sendo meio na marra tudo. Agora, a gente foi fazendo atuações políticas, né? Então, por exemplo, o nosso grupo de pesquisa distribuiu o que tinha de infraestrutura. Então, eu, por exemplo, precisei de uma cadeira, levei a minha cadeira, que inclusive era minha, comprada com um projeto de pesquisa meu. Mas, assim, tem computador na mão de aluno no interior, tem notebook na mão de aluno, tem webcam emprestada. A gente emprestou todo, fizemos um relatório todo direitinho, oficializado na universidade, mas acolhimento, dando suporte para que não ficasse ninguém de fora. Né? Inclusive porque esses equipamentos parados na universidade, aí eu não tenho mais nada a ver com a direção, mas ajudando, disse, Roberto, estudei no primeiro semestre, precisamos de uma força-tarefa de ir na faculdade para ligar ar-condicionado, para ligar equipamento de todo mundo. Inclusive porque, desde que eu fui diretor, a gente implantou lá de que a administração da faculdade tem cópia da chave de todas as salas. Não são propriedades privadas, são propriedades públicas e que não é para ninguém invadir sala de ninguém, mas não pode ter uma sala que não tenha chave na administração da unidade. Começa um incêndio ali dentro, você não tem como entrar. Né? Tudo bem que arrebenta, mas você vê um vazamento, você não tem como entrar. Então, e foi difícil. Foi difícil, porque tinha gente que dizia, agora é assim, vai querer... Aqui não tem isso não, isso aqui é um espaço público. E a gente, então,
fortalecendo para que ligar os computadores e fazer com que a gente vai ter muita perda de equipamento nesse período, porque muita gente descuidou disso. Lá mesmo eu vejo que não sei se todo mundo está tendo essa mesma política. Pensei no meu computador, que eu fui lá uma vez ligar só há pouco, né? É pouco, claro. Vou lá. Além de que esses computadores, como eles são todos muito vagabundos, né? Ele parado quebra, né? É mais barato gastar luz e deixar ele ligado do que ficar com esse liga-desliga. Desliga a tela, que é o que gasta muita energia. Ele ali paradinho, o consumo é relativamente pequeno. Certo. Né? Muito bem, queridos, vocês falaram um pouco, hein? Pois e ainda pegaram alguém que fala muito. Era bom. Tomara que um dia chegue aqui alguém que não fale nada para ver vocês. A praga, está jogando uma praga nele. Jogando uma praga para vocês. Mas agradecemos muito, muito obrigada mesmo, né? Eu acho que foi muito bom. Depois nós vamos conversar sobre isso, né? Na próxima a gente tem alguns convidados, depois a gente para e volta para conversar entre nós sobre essas conversas, né? E aí, claro. Eu agradeço muito, acho que a gente está, estão dizendo aqui muito obrigada aqui no chat, que a ideia nossa é abrir assim, né? Que não vai acabar nem hoje, nem no final desse semestre. Nós estamos, é uma vida, né? De luta, de batalhas. Nós estamos apenas começando aqui. Só é pena vocês estarem usando o Zoom. Podiam estar usando o MConf, podiam estar trabalhando com soluções livres. A gente não teve tempo de conversar sobre isso. Eu sabia dessa sua preocupação, até pensei em fazer lá, mas eu falei, também não vou fazer lá só porque é o professor, quando a gente não está... Não tem necessidade, claro. Porque eu acho, inclusive, bom, porque é bom porque aí a gente debate sobre isso, né? Sim, E não adianta pegar o chicote, se autoflagelar, estou fazendo ainda. Não, são debates muito maiores, quer dizer, na verdade, são debates aqui, ó. Porque manifesto dos professores italianos. Perché la università della piattaforma è la fine della università. Um manifesto de uns professores italianos, comecei a ler agora, já tem tradução em português, que a moçada já fez aí. Né? Eu quero, passa para mim, por favor. Eu já vou passar agora aqui, então. Aqui, porque aí eu já... Eles são muito resistentes, né? Os professores, os alunos estão fazendo muitas manifestações nas portas das universidades, eles estão fazendo rodas, né? Vão para a porta da universidade, se colocam no jardim e ficam com o computador, que seria interessante. Você está falando isso na Itália? Na Itália? Na Itália, Quando você tiver acesso a isso, me mande também, por favor. Mando sim. Deixa eu ver se eu acho aqui, enquanto a gente está fechando. Tá bom, Renata? Deixa eu ver se eu acho aqui mas depois eu mando para vocês. A turma que já fez a tradução aqui para o português dessa... Mas, enfim, tem muita coisa acontecendo e é isso mesmo. Quer dizer, a universidade, nesse aspecto, eu e o professor João sintonizamos muito isso, né? João é bastante resistente a essa ideia da universidade virtual, parará, e eu concordo com ele. A gente não pode perder o nosso convívio universitário. Agora, não pode, com isso, não adentrar pelas tecnologias. Então, né, acho que a gente tem que estar muito atento a essas coisas. Muito bem, queridos. Muito obrigada, viu? Foi um prazer, espero poder contar sempre. Abusada, né? Pode contar sempre. Você viu por que eu não podia fazer isso na segunda, né? Porque
porque isso cansa. E eu agora, exatamente, às 5 horas, já abro a sala de polêmicas e já começa, e aí a voz não aguenta, a cabeça não aguenta, porque é muito tenso. Ontem, por exemplo, eram 5 convidados e a partir das 3h30, 4 horas, 2 começaram a dizer que não podiam. Uma falou que não podia às 6:45. Então, isso tudo deixa a gente muito tenso. Eu sei como é. Até eu estava tensa hoje só com a sua presença, imagina. Tá bom, querido. Não, porque se eles não viessem, porque como não era o dia, toda essa preocupação de, né, não fazer uma coisa assim, perder o seu tempo à toa. Né? Nada, mas seria um prazer conversar só com você, já seria um prazer. Muito obrigada, muito obrigada. Então, vou dizer aqui que eu estou colocando, vou colocar todos os links, eu anotei aqui que o professor pôs, vou colocar tudo lá no nosso Moodle. Tá, e qualquer coisa que você queira, me passa que eu te mando mais links, tá bom? Das conversas. Perfeito. Então, tá bom. Obrigado, professor. Beijo, obrigado, professor. Obrigado. Beijo, Obrigado, professora, também. Beijo a vocês. Para Tchau, tchau. vocês. Até segunda que vem para nós aqui, tá bom? Segunda a gente já vai ter direito no nosso horário e dia. Até logo. Tchau, tchau, tchau.